sejam bem-vindos a mais uma aula dos tópicos em transtornos mentais. Meu nome é Ana Flávia, estou acompanhando vocês nessa jornada do zero até a psicogeriatria. E hoje a gente vai falar sobre transtorno obsessivo compulsivo. E apesar do nome da aula ser transtorno obsessivo compulsivo, a gente também vai falar sobre acumulação. Para a gente introduzir essa ideia, eu queria primeiro hoje começar com o caso clínico. E o caso clínico a gente está vendo de um homem de 67 anos, mecânico de carros, aposentado, viúva há 5 anos, e é trazido pelo filho com quem mora há 2 meses após queda e fratura de quadril. Então ele se mudou para o filho depois que ele teve essa dificuldade de locomoção que foi vindo de uma queda. Ele tem como comorbidade osteoporose, epilepsia, que é desde a infância, e hipertensão arterial sistêmica. Está em uso de lamotrigina 300mg dia, anteriormente em uso de ácido valproico suspenso após a queda, losartana de 50mg dia e suplementação de cálcio e vitamina D. O paciente nega queixas, referindo que veio apenas a pedido do filho. O filho, por sua vez, está cheio de queixas e refere que seu pai é acumulador. Ele falou que não tinha muito contato até que houve essa queda e que após o pai ter caído, a vigilância sanitária foi ativada pela equipe da ambulância, pois a casa dele se encontrava em estado deplorável. E digamos que a casa parecia mais ou menos com isso. Para quem já trabalhou principalmente com SUS, né? A gente acaba vendo muito acumulação bastante quando trabalha no SUS. Difícil a gente ver a pessoa no consultório particular vir com essa queixa, estou acumulando, né? Então, geralmente é uma coisa que acaba vindo num contexto mais ou menos assim, a vigilância sanitária achou dessa maneira, a pessoa vivia muito sozinha, ninguém estava vendo, teve um acidente, a pessoa veio. Então, são situações mais ou menos nesse sentido. Então, vamos imaginar que a casa dele era mais ou menos igual a essa. Continuando, na primeira consulta, então, o paciente se recusa a conversar, referiu que ficou muito chateado que as suas coisas foram jogadas fora. Agora está morando com o filho, que controla rigorosamente o que ele pode ou não pode ter e também não deixa sair na rua. O que você faria? Então a gente tem uma situação, e é sempre uma situação muito complicada, quando o nosso paciente, né, seja dele idoso ou não, ele vem na consulta, mas na verdade a queixa não é dele, ele não quer vir, ele não quer o tratamento. Quem quer o tratamento é um familiar. E às vezes são situações que você precisa intervir, como por exemplo um caso de uma pessoa que está vivendo em condições insalubres, que parece não estar tendo condições de fazer essa parte da higienização da casa sozinho. Então o que vocês vão fazer nesse momento? Bom, antes, vamos pensar então, vamos começar falando da aula, eu vou deixar essa dúvida na cabeça de vocês agora. Transtorno de acumulação, vamos aprender um pouco sobre ele. O transtorno de acumulação é um transtorno que traz muito prejuízo tanto para o paciente quanto para a família. Ele tem uma prevalência que vai crescendo conforme a idade, né? Então, 20%, vai crescendo 20% a cada 5 anos, depois dos 60 anos de idade. Ele tem um pico bimodal aos 20 anos de idade e aos 65 anos. E ele geralmente está associado a alterações funcionais e estruturais em córtex pré-frontal, que são específicas da acumulação. Dentro do toque, ele é o sintoma de compulsão mais prevalente em idosos. Aqui lembrando que você não precisa ter toque para você ter um paciente com transtorno de acumulação. Mas a comorbidade é muito comum, principalmente nos pacientes ali na casa dos 20 anos de idade. É muito mais comum um paciente jovem acumulador ter toque do que simplesmente um paciente idoso que tem acumulação. A gente vai ver daqui a pouco sobre como que é o toque que começa no idoso, mas vamos voltar aqui para acumulação. Então, transtorno de acumulação. Quando você recebe um paciente com transtorno de acumulação, e eu vou deixar aqui para vocês esse artigo nas referências para vocês poderem acessar, a primeira coisa que você tem que tentar entender é se isso é uma acumulação ou não. Isso porque a gente também tem que fazer um diagnóstico diferencial com colecionadores. O que são colecionadores? São pessoas que colecionam grandes quantidades de determinados itens e esses itens de alguma forma têm um valor. Então pode ser um valor sentimental, pode ser um valor financeiro, pode ser um valor cultural, mas existe um valor que é atribuído por esse indivíduo e por outros indivíduos também, é uma coisa que está na comunidade.
E geralmente as pessoas que são colecionadoras, né, elas são muito bem organizadas. Você não vai ver todos os objetos jogados no chão como que a gente viu na foto. Então a gente já excluiu, digamos que esse paciente não é colecionador. Como que a gente vai progredir essa investigação? A gente vai começar pensando em diagnósticos diferenciais. E é isso mesmo que vai ficar aparecendo, que está aparecendo para vocês. O diagnóstico de acumulação, ele primeiro tem que ser excluído outras causas. Ele fica quase como um diagnóstico de exclusão. Principalmente no idoso, isso aqui é muito importante para o idoso. Vamos investigar a parte neurológica com injúrias, né, afecções, né, cerebrais, doença cerebrovascular, demências, mas também outras síndromes como esquizofrenia, transtorno de humor, aí em episódio, né, gente, esses daqui não quando a pessoa tá em eutimia ou fora do surto. E também transtornos alimentares, elas podem levar a um comportamento de acumulação, que aí é um comportamento secundário, ele não é um comportamento primário, né? A gente vai falar que daí, a gente tem um paciente que tem um transtorno de acumulação por uma demência tal. Então aí ele vai ser um diagnóstico assim, como se fosse um sintoma de um diagnóstico maior. Digamos que a gente excluiu tudo isso. Você investigou teu paciente, não é para Derby, não tem critério diagnóstico nem para transtornos psicóticos, alimentares ou transtornos de humor. Não tem nenhuma alteração em ressonância, imagem funcional, você não conseguiu achar nada. Aí sim a gente vai partir do pressuposto que talvez seja um transtorno primário. Vamos investigar ainda se não é um transtorno primário secundário a uma outra doença psiquiátrica, sendo muito comum as comorbidades de TOC, autismo, né, pessoas do espectro autista, e também transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Esses daqui são comorbidades que podem estar causando o próprio transtorno de acumulação. Às vezes, manejando TOC, você já tem uma remissão, um transtorno de acumulação, sem precisar fazer outras coisas em relação a isso. Mas, enfim, esse artigo é bem legal. Deem uma olhadinha nele depois. É um dos artigos que eu encontrei sobre transtorno de acumulação que eu mais gosto. Voltamos aqui, então, para o nosso paciente. Na próxima consulta, então, o que você vai fazer? Você vai tentar entender o lado do paciente. Você vai pedir para ele vir sozinho, para que você possa dar um momento de entender isso. É muito importante quando você tem esses casos desses pacientes que não queriam vir na consulta, que estão vindo praticamente arrastados, você criar um vínculo com esse paciente. Então você deixa ou pede para vir sozinho, ou divide a sua consulta em 2 momentos, mas não fique só escutando as queixas dos cuidadores. Por mais que às vezes a gente se identifique mais, né? Poxa, mas como que esse cara tá deixando a casa desse jeito, né? Não, temos que resolver isso. A gente precisa parar e para a gente conseguir fazer o nosso tratamento, a gente precisa voltar a nossa atenção para o paciente. Então, pedimos para o paciente vir sozinho, servimos uma água e ele contou pra gente que começou a acumular após a morte da esposa. Antes, ele já juntava as coisas, mas ela jogava rapidamente as coisas fora. Então, as coisas não se acumulavam. Olha isso. Além disso, ele diz que pega as coisas na rua por impulso, mesmo sabendo que não tem valor e não consegue se desfazer delas, sentindo grande dor ao ter que jogar alguma delas fora. Mesmo sabendo que não tem valor. Olha aqui o nosso diagnóstico diferencial com colecionismo. Ele sabe que não tem valor, não existe um propósito, não existe uma organização em relação a essas coisas. Ele simplesmente vai pegando as coisas na rua. Você então pergunta para o paciente se ele tem algum tipo de mania ou de rituais que pratique. Aqui a gente está sendo um pouco mais objetivo, mas o que a gente está fazendo? A gente está investigando as comorbidades. O paciente responde que na infância ele já começou com uma mania de checar portas e contar. Refere que precisa contar até 10 todas as vezes que vai abrir ou fechar uma porta. Se não, ele diz que tem pensamentos muito fortes e além do seu controle, que a casa irá pegar fogo com ele e todos que gosta dentro. Então, o que é isso daqui? O que a gente está vendo, né? Esse pensamento muito forte, além do seu controle. Uma coisa que ele não consegue afastar sozinho, que é um pensamento que muitas vezes descreve como um pensamento que não é próprio da pessoa. Isso é um pensamento intrusivo. Então, esse paciente está descrevendo pra gente que ele tem pensamentos intrusivos, obsessivos,
que só são aliviados caso ele faça um ritual compulsivo, que é o contar até 10 todas as vezes que vai abrir ou fechar uma porta. Ele explica pra gente que são pensamentos muito fortes, com imagens vívidas, que ocorrem independente da possibilidade ou da plausibilidade da casa de fato pegar fogo. E também refere que na maior parte das vezes tem esses pensamentos aleatoriamente e precisa ir até a janela e fazer a contagem e abri-la ou fechá-la. Então olha isso, às vezes o pensamento ele vem aleatoriamente, o paciente ele não está perto de uma porta, mas vem um pensamento muito forte, muito angustiante, que causa muito sofrimento e que só resolve se ele contar até 10 e abrir e fechar ou fechar a porta ou a janela, né? Ao longo da vida, ele falou que já teve outros tipos de pensamento e outros tipos de manias. Manias entre aspas aqui, né, pessoal? Porque a nossa mania na psiquiatria, na psicologia, é a mania do transtorno bipolar. Só que o paciente ele não lê o livro. Então ele não vai chegar pra gente falando, olha, estou com pensamentos obsessivos e rituais compulsivos. Popularmente, isso se chama mania. Ele tem mania de ficar contando, ele tem mania de checar a porta, ele tem mania de limpeza. Essa vai ser a linguagem que o teu paciente vai usar com você e que você precisa entender, assim, tudo bem. Não é mania, mas não precisa corrigir o paciente também. É muito mais útil para você perguntar no jeito que o paciente entenda do que usar as palavras, assim, cientificamente corretas na tua prática clínica. Então vamos falar, né, do transtorno obsessivo compulsivo. E ele vai ser caracterizado, então, por pensamentos obsessivos que geralmente são aliviados por rituais compulsivos. Por exemplo, um pensamento intrusivo pode ser esse pensamento que estava lá, derruba o bebê, derruba o bebê, derruba o bebê. Isso pode ser considerado um pensamento intrusivo. Isso acontece com todo mundo, algumas vezes na vida, com uma certa frequência, um pouco maior, um pouco menor. Não é toque ter pensamento intrusivo. Ele pode aparecer em transtornos ansiosos, ele pode aparecer em depressão e ele também pode aparecer ocasionalmente em pessoas sem transtorno psiquiátrico nenhum. O que caracteriza o toque é esse pensamento obsessivo que só é aliviado por um ritual compulsivo específico. Esses comportamentos compulsivos, eles podem ser os rituais dos pensamentos obsessivos, ou ainda você pode ter só o comportamento compulsivo. Então, aqui a gente tem 3 tipos de toque que a gente está falando. O clássico, né, o descrito, pensamentos obsessivos que são aliviados por comportamentos ou rituais compulsivos. E lembrando que esses rituais, eles não precisam ser comportamentais, existem rituais que são mentais. Então, por exemplo, o fato dele contar até 10 é um ritual mental, ele não é um comportamento que você vai enxergar. E isso pode aliviar, então pode ser outros rituais mentais, como por exemplo, fazer uma oração, ou repetir dentro da cabeça a palavra 10 vezes, alguma coisa diferente assim, não necessariamente você vê o comportamento compulsivo, né? O ritual compulsivo. E você pode ter só os pensamentos obsessivos, e aí são pessoas com pensamentos obsessivos muito fortes e elas não conseguem se livrar. Claro, isso excluindo outros diagnósticos, né? Porque às vezes outros tipos de transtorno também podem ter pensamentos obsessivos como parte dele. E você pode também ter, que é um pouco mais raro, só a pessoa com toque com comportamentos compulsivos. É um pouco mais difícil de ver, mas a gente vê com mais frequência, tanto em crianças muito pequenas, quanto em idosos que já têm algum tipo de comprometimento cognitivo. O toque primário, é importante você lembrar que é doença de criança e jovem. Pico ali em torno dos 11 anos, acontece com uma frequência até maior, até ali perto dos 20 anos de idade. Depois disso, é muito incomum ter um toque primário começando. E o que eu tô querendo dizer com isso? Eu tô querendo dizer que o toque de início tardio é indicativo forte de algum tipo de acometimento de lobo frontal ou regiões de conectividade. Resumindo, um toque de início tardio é sugestivo de alguma lesão cerebral. Olhemos aqui então. Falei igual ao padre. Olhemos. Esse aqui é um estudo que eu também vou deixar para vocês nas referências, né? Que é sobre o toque associado à demência frontotemporal. Então aqui a gente tem um paciente que, se você for fazer a neuroimagem, né, na investigação, você vai ver que ele vai ter um cérebro muito bonitinho. Você pode até achar, nossa, então a ressonância tá normal, deve ser um toque primário. Mas aí quando você vai ver o exame de imagem funcional, você aqui é um PET scan, se eu não me engano, né? É um PET. Então você vai ter uma alteração de metabolismo, né?
Você consegue ver que a área do lobo frontal aqui está completamente apagada. Isso daqui é um caso de DFT. Tem alguns autores, alguns artigos que eles sugerem que toque de início tardio quase sempre, mais de 90% das vezes, vão estar relacionados com algum tipo de afecção frontal, sendo o DFT uma das mais comuns. Isso aparece em alguns artigos, a gente usa isso como uma regra porque a gente precisa excluir. Assim, não vai ser verdade todas as vezes. Vai existir um ou outro toque de início tardio que a gente não vai encontrar uma causa e que a gente vai atribuir como idiosincrático. Mas assim, via de regra, a gente vai ter que pesquisar com ressonância e mesmo se a ressonância vier normal, vamos investigar com exame de imagem funcional, porque pode vir um DFT. Então, ou outro tipo de afecção cerebral, né? Perfeito, gente? Fique na memória. Toque de início de tardio é sempre indicativo, é sempre preocupação com uma causa secundária. Perfeito, agora vamos para a nossa hora favorita, que é a nossa hora do raciocínio clínico. Primeiro, peguem suas canetas, seus papéis, né? Vou dar um minuto aqui. Um minuto. Se quiser pegar, se não tiver com papel e caneta na frente, pausa aí, ou seu bloco de notas, e anota para mim a sua resposta. Qual é o seu diagnóstico para o caso? Quais seriam possíveis diagnósticos diferenciais orgânicos? Você solicitaria algum exame? Se sim, quais? O que você prescreveria para esse caso? Okay. Vou deixar vocês um segundinho aqui, pausem se vocês querem pensar. Escrevam certinho para daqui a pouco vocês verem aqui o gabarito comigo. Então, respirem fundo e quem quiser pausar o vídeo agora para escrever as respostas, beleza, leva o tempo que você precisar. Quando você estiver pronto, aperta o play de novo. Vamos lá, então. Vamos começar, então, com hipótese diagnóstica. Vamos comparar aí com o seu papel. Bom, temos um transtorno obsessivo compulsivo que parece estar associado com transtorno de acumulação. As minhas principais hipóteses diagnósticas são essas duas. Quais são os diagnósticos diferenciais que a gente tem que fazer? A primeira coisa que a gente precisa pensar é se isso é um toque de início precoce ou um toque de início tardio. Porque os principais diagnósticos diferenciais, eles vêm aqui. Então, se for de início... então isso mais. E para acumulação, a gente precisa também fazer um diagnóstico diferencial com o colecionismo. A gente viu para esse paciente que não era, porque são coisas sem valores, não são coisas organizadas, não é colecionismo para esse paciente. Se for um toque de início tardio ou de início precoce também, a gente tem que se preocupar se não é um comprometimento cognitivo. Pode ser que a gente tenha algumas alterações assim com pacientes que já têm uma afecção de demência, alguma coisa nesse sentido, mas também pacientes com déficit intelectual isso pode acontecer. Temos que pensar também, e aqui é muito importante na psiquiatria, com comorbidades, o uso de medicações, principalmente aqueles antipsicóticos que a gente chama de pinas, que é a olanzapina, a quetiapina, a olanzapina, que são antipsicóticos, que estão relacionados ao surgimento de toque secundário, de um toque like, e que com a redução ou a suspensão dessas medicações, a redução de dose ou a suspensão, o toque se resolve sozinho, às vezes você não precisa nem tratar. Fica muito complicado quando é um toque secundário a clozapina, porque geralmente quando a gente chega na clozapina, vocês vão ver quando a gente estiver na aula de clozapina, é porque a gente já não tem mais nada para fazer. Aí a gente pode escolher entre tratar esse toque, que também vai responder ao tratamento parecido com o toque primário, que a gente vai ver, ou simplesmente trocar a medicação. E também doenças neurodegenerativas, para a gente deixar bem assim, ressaltado aqui, doenças neurodegenerativas. E agora digam para mim, vocês solicitariam algum exame? O que vocês escreveram aí? Digamos assim, para a gente investigar afecções neurológicas, para esse paciente, vocês pediriam algum exame? Não é necessário. Por quê? Porque é um toque de início precoce. Ele fala pra gente que isso está vindo desde a infância. Pode parecer um pouquinho bizarro, né? Mas, nossa, como que uma pessoa tem toque da infância e nunca é feito diagnóstico? Mas isso acaba acontecendo mais comumente do que a gente imagina. Eu tenho 2 pacientes no consultório que a história é essa. Passaram a vida inteira com os pensamentos, sofrendo que só, para chegar na idade adulta, da velhice, e por alguma razão ou outra vieram no psiquiatra, que nenhum dos dois a queixa era o toque, né? Mas na investigação acabou descobrindo esse toque.
Uso de medicações, né? Lembre de pesquisar as pomadas também, as pomadas são absorvidas. Exames laboratoriais, vocês pediriam? Sim, a gente sempre pede exame laboratorial. E avaliação cardiovascular, também. Principalmente porque a gente vai ter que começar um tratamento. E qual que é o tratamento que a gente tem? A primeira linha de tratamento é o uso de antidepressivo. A gente tem os 6 CRS, se vocês estão acompanhando os tópicos de psicofarmacologia, vocês já sabem quais são, mas só pra gente lembrar que é a fluoxetina, o citalopram, o escitalopram, a fluvoxamina, a sertralina e também a paroxetina. E a regra pro toque é que responde a doses altas. Então, provavelmente, a gente vai precisar de uma dose alta de um ICRS, ou da venlafaxina, ou da clomipramina. Se a gente tiver uma falha terapêutica, é possível a troca ou associação com antipsicótico, geralmente a risperidona é um antipsicótico de escolha, e existe também até cirurgia, neurocirurgia para toque, mas a gente não vai se estender lá, a gente vai parar aqui na falha terapêutica. Então, o que eu escolheria? Vamos pensar. Paciente idoso, vou evitar os que alteram mais intervalo QTC ou usar esses em dose baixa. Já sabemos que toque vai precisar de uma dose um pouco mais alta, né? E vamos evitar antidepressivos ou anticolinérgicos. Então, a gente está evitando aqui tricíclicos, paroxetina, citalopram e escitalopram, que são os mais anticolinérgicos e que podem alterar mais o intervalo QTC. Provavelmente esse paciente vai ser um paciente que a gente vai chegar numa dose um pouquinho maior. E o paciente que tem comorbidade, esse paciente tem comorbidade, né? A gente tem que tomar cuidado com interações farmacológicas com anticonvulsivante. Então a gente precisa fazer essa pesquisa, né? Existem sites sobre isso, eu vou deixar para vocês o drugs.com, que ele é um site que assim, praticamente todo mundo que eu conheço usa o drugs.com para investigar. E quando vocês forem prescrever, é sempre bom dar uma olhadinha nele. E o paciente com comorbidade de epilepsia, também é importante vocês lembrarem que existem medicações que reduzem o limiar convulsivo. No caso, os ICRS, eles são bem inocentes em relação a isso. Existem relatos de caso, mas também alguns artigos mostram pra gente que eles não são os piores. Geralmente, quem você se preocupa mais em reduzir o limiar convulsivo são as medicações tricíclicas e a bupropiona. Então, esses são os que a gente mais se preocupa. Em termos de antidepressivo, a gente fala dos outros na sequência, nas aulas de psicofarmacologia. Então, o que eu escolheria? O que sobrou para mim de possibilidade? Sertralina, fluvoxamina, fluoxetina e venlafaxina. O que eu escolheria aqui? Então, o que é bom para toque, né? Qual que é o melhor antidepressivo para toque? A rigor não tem. Então, a rigor não tem como eu falar para vocês, olha, tal é melhor, ou tal é melhor que aquilo. Mas o que a gente observa na clínica é que fluoxetina e fluvoxamina têm resultados muito bons. Eu gosto muito de fluvoxamina. Então, eu uso bastante, quase todos os meus pacientes com toque estão na fluvoxamina. Eu acho que eu tenho um único paciente que é um adolescente que está usando esse citalopram. Mas, assim, os toques, inclusive toque em monoterapia, mesmo toques que com outros antidepressivos não pegaram, eu gosto demais da fluvoxamina. Nesse caso, com a lamotrigina, o maior risco seria aumentar o risco de hiponatremia, né? Então, a gente teria uma chance um pouquinho elevada, mas a gente não tem impeditivo de usar a fluvoxamina, né? A gente precisaria monitorizar o sódio. E hoje a gente tem uma cereja do bolo também. Então vamos falar sobre a nossa cereja do bolo de hoje, que foi o que a gente viu desse paciente, que ele tem também osteoporose e epilepsia. O homem tem osteoporose que ele caiu e quebrou o quadril. Não é um osso fácil de quebrar, gente. Então, como a gente tem essas comorbidades, a gente precisa pensar assim, o que a osteoporose tem a ver com a epilepsia? Um homem tem uma osteoporose tão grave assim, que não é tão comum. Porque a gente tem uma incidência de osteoporose com alguns anticonvulsivantes que é muito bem específica. Então, ácido valproico, ele também faz, né, embora seja o que a gente mais esquece, pessoas que estão em um uso prolongado, né, alguns estudos falam tão curto quanto 5 anos de uso de ácido valproico podem desenvolver osteoporose, mas também mais classicamente, fenitoína, fenobarbital, carbamazepina, são todos anticonvulsivantes que podem fazer osteoporose. E às vezes você vai ter um paciente por epilepsia, ou até mesmo por uma comorbidade psiquiátrica, que está usando há anos. Você precisa investigar com densitometria óssea esses pacientes.
Então, tome muito cuidado, porque a gente sabe que são medicações muito fortes que a gente usa na psiquiatria e que essas medicações elas podem trazer prejuízos. Bom, por hoje, pessoal, a gente encerra por aqui a aula de toque e acumulação e a próxima aula vai ser sobre fobias social e fobias específicas. Eu fico esperando vocês lá. Até lá!